Senhor, aquele menino jogou a bola comigo ontem, disse o rapaz ao milionário. A verdade é chocante. As palavras, inesperadamente claras e firmes para as de uma criança, cortaram o silêncio pesado e reverente do cemitério. Foram como uma lâmina de gelo a perfurar a bolha de luto que Rui Valente tinha construído à sua volta. Ele ficou absolutamente imóvel, uma estátua de dor vestida de alta costura, diante do imponente monumento de mármore branco de Carrara que mandara erguer. O nome, Gonçalo Valente, estava gravado a ouro, um luxo fútil contra a finalidade da pedra. O seu fato Armani de 5.000 euros, de um azul marinho tão escuro que parecia preto sob o céu cinzento de Lisboa, gritava opulência num campo de humildes lápides de granito, gastas pelo tempo e pela chuva. Sentia-se tão deslocado ali, naquele lugar de memórias simples, como se sentia dentro da sua própria pele desde o dia em que o mundo perdera a cor. 4 meses. 4 longos meses desde que enterrara Gonçalo, e a dor continuava tão crua, tão presente, como as rosas vermelhas que trouxera naquela manhã e que agora repousavam sobre a relva úmida. A mão pequena que pousou nas suas costas era uma impossibilidade. Ninguém se atrevia a tocá-lo. Ninguém se atrevera em anos. O seu círculo íntimo sabia manter a distância, os seus empregados temiam-no. O toque era uma intimidade que ele há muito abandonara. O quê? O que é que disseste? A sua voz saiu rouca, um som áspero e irreconhecível que arranhou a sua própria garganta. O rapaz, no entanto, não recuou perante o tom ameaçador. Teria talvez 11 anos. Cabelo escuro e encaracolado, despenteado, uma camisa aos quadrados gasta que denunciava ter pertencido a outra pessoa antes dele, mas os seus olhos castanhos brilhavam com algo que Rui não via há muito, muito tempo. Uma certeza absoluta e inabalável. Aquele menino da fotografia. Diogo apontou com um dedo magro para o retrato oval de Gonçalo, cravado na pedra. Aquele sorriso tímido, aqueles olhos que nunca pediam nada porque tinham aprendido que o pai estava sempre, invariavelmente, ocupado. Chamava-se Gonças. Jogávamos no parque municipal quase todas as tardes. O coração de Rui parou. Um silêncio ensurdecedor dentro do seu peito. Depois, começou a galopar, uma batida frenética e violenta que sentiu pulsar nas têmporas, ameaçando rebentar. Estás a mentir. Virou-se bruscamente, um movimento rápido e agressivo. O rapaz deu um passo atrás, instintivamente, mas não fugiu. Os seus pés mantiveram-se firmes no chão. O meu filho estava doente. Ele não podia, ele nunca, usava um boné azul dos Yankees para esconder que não tinha muito cabelo, interrompeu Diogo, e cada palavra era uma bufetada em câmara lenta. Dizia que era o seu boné da sorte, mas eu sabia que havia mais qualquer coisa. Ele nunca corria muito depressa, cansava-se facilmente, mas insistia sempre em ser o guarda-redes. Era péssimo. Um pequeno sorriso, carregado de afeto, tocou os lábios do rapaz. Deixava passar todos os golos. Mas ria-se de cada vez. Aquele riso soava como sininhos. Rui vacilou, sentindo as pernas fraquejarem. Aquele detalhe. Ninguém, absolutamente ninguém, conhecia aquele detalhe. O boné dos Yankees tinha desaparecido do hospital e Rui assumira, na sua névoa de dor e logística, que uma enfermeira o deitara fora. E o riso, meu Deus! Há quanto tempo não ouvia Gonçalo rir de verdade? Quem te enviou? As palavras saíram carregadas de veneno, a sua mente a procurar a única explicação que conhecia: conspiração, ganância. Quanto queres? Isto é algum tipo de burla retorcida. Não sei do que está a falar, senhor. Diogo franziu a testa, a confusão genuína no seu rosto. Eu só o Gonças era meu amigo. Quando vi as notícias há uns meses, a dizer que ele tinha morrido, a sua voz quebrou-se. Não pude vir antes. Não sabia onde o tinham enterrado. Tive de procurar na internet e a minha mãe não tem. Rui agarrou pelo braço. Não com força, mas com uma firmeza desesperada. O meu filho tinha leucemia. Esteve em tratamento durante quase um ano. Não podia estar a jogar em parque nenhum, por isso diz-me a verdade agora mesmo ou chama a polícia. Diogo olhou diretamente nos olhos, sem medo, apenas com uma tristeza profunda que nenhuma criança de 11 anos deveria carregar. O Gonças disse-me que o pai dele tinha um relógio que tocava música. Um relógio de bolso antigo, de ouro, que tinha sido do avô dele, com uma melodia que soava quando o abria. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Vai dizer-me que isso também está na internet, senhor? A mão de Rui afrouxou, o aperto a desfazer-se. A sua outra mão foi instintivamente para o bolso do colete, onde o relógio de bolso suíço descansava contra o seu coração, um peso constante. Apenas 3 pessoas no mundo sabiam daquele relógio. Ele, a Carla e o Gonçalo. As suas pernas falharam por completo.
Encontrou-se de joelhos sobre a relva úmida e fria, manchando as calças caríssimas do fato, mas nada disso importava. O mundo tinha-se inclinado sobre o seu eixo. Diogo ajoelhou-se ao lado dele, sem o tocar, respeitando o seu espaço, mas oferecendo a sua presença silenciosa. Ele falava muito de si, disse Diogo em voz baixa. Dizia que o pai dele era o homem mais importante do mundo, que construía prédios tão altos que tocavam nas nuvens. Dizia que um dia, quando ficasse melhor, o senhor ia ensinar-lhe como se fazia. Cada palavra era um prego no caixão das ilusões de Rui. Gonçalo tinha esperado ficar melhor. Tinha esperado por tempo com o seu pai, e Rui dera-lhe tudo, os melhores médicos, os tratamentos mais caros, os brinquedos mais sofisticados, exceto a única coisa que realmente importava. Quanto tempo? Conseguiu perguntar, a voz um farrapo. Quanto tempo o conheceste? 7 meses, mais ou menos. Apareceu um dia no parque, sozinho, a ver-nos jogar. Perguntei-lhe se queria juntar-se a nós e a cara dele, Diogo sorriu tristemente. Foi como se eu lhe tivesse oferecido o mundo inteiro. 7 meses. Os últimos 7 meses da vida de Gonçalo. O período em que o tratamento se intensificou, em que Rui duplicou as suas horas no escritório porque não suportava ver o filho a desvanecer-se, a apagar-se à sua frente. 7 meses de consultas médicas adicionais que a Carla mencionava e que Rui aprovava sem questionar, aliviado por ter uma desculpa para não estar no hospital. O Gonças guardava sempre uma coisa no bolso, continuou Diogo. Uma fotografia pequenina. Nunca me deixou vê-la bem, mas uma vez vi-a de relance. Era de quando ele era mais pequeno, com um senhor e uma senhora. Estavam todos a rir. Ele disse-me que era o seu tesouro mais importante, de quando a família dele era feliz. Rui fechou os olhos, uma dor aguda a trespassar-lhe o peito. Sabia exatamente que fotografia era. Natal, 5 anos antes. Antes do diagnóstico, antes de tudo se desmoronar, antes de ele se tornar um fantasma que pagava contas médicas astronómicas, mas que nunca segurava a mão do seu filho. Porquê? A pergunta saiu quebrada, um sussurro de agonia. Por que é que vens dizer-me isto agora? Diogo olhou para ele com uma maturidade que não correspondia à sua idade. Porque o Gonças fez-me prometer uma coisa. Ele disse-me, se me acontecer alguma coisa, encontra o meu pai. Diz-lhe que não estou zangado. Diz-lhe que eu percebo que ele estava assustado. E diz-lhe, a voz de Diogo tremeu, diz-lhe que os dias no parque foram os mais felizes da minha vida. O soluço que irrompeu de Rui foi primitivo, dilacerante, um som arrancado das profundezas da sua alma. Diogo, finalmente, pousou a sua mão pequena no ombro do homem que se desmoronava, oferecendo o conforto que uma criança da rua sabia dar melhor do que qualquer empresário milionário. A 20 metros de distância, oculta atrás de um mausoléu ornamentado, Sandra Romero observava a cena, lágrimas silenciosas a percorrerem as faces. Tinha trazido Diogo porque ele insistira, mas não esperava isto. Não esperava ver o famoso Rui Valente, o tubarão do imobiliário, o homem que aparecia nas capas das revistas de negócios, destroçado sobre o túmulo do filho. Também não esperava sentir o seu próprio coração comprimir-se perante aquela imagem, porque Sandra sabia algo que nem Diogo nem Rui ainda sabiam. Gonçalo tinha-lhe deixado mais do que palavras. Tinha-lhe deixado uma carta, e essa carta continha uma verdade que iria mudar tudo. Rui não dormiu durante 3 dias. O investigador privado que contratou demorou apenas 18 horas a confirmar o impossível. Diogo Romero, filho de Sandra Romero, funcionária de limpeza do Hospital de Santa Luzia. Não da ala de Oncologia Pediátrica, onde Gonçalo fora tratado, mas do setor de Cirurgia Geral, no 3º piso. Uma mulher sem antecedentes, viúva há 4 anos, a criar o filho sozinha no bairro Social Esperança. Mas Rui não podia esperar pelo relatório completo. Precisava de respostas. Agora. O prédio onde viviam era exatamente o que ele esperava, tinta a descascar, roupa pendurada nas varandas, o cheiro a comida caseira a misturar-se com os gases de escape dos autocarros. O seu Rolls-Royce atraía olhares de desconfiança. Rui sentia-se quase nu sem a sua armadura corporativa. Apartamento 304. Tocou à campainha. A mulher que abriu a porta deixou-o sem fôlego, embora não pelas razões que teria esperado. Sandra Romero tinha 35 anos, segundo o relatório, mas os seus olhos, de um castanho escuro, carregavam o peso de alguém que tinha vivido o dobro. Sem maquilhagem, o cabelo apanhado num simples rabo de cavalo, o uniforme de limpeza ainda vestido porque provavelmente acabara de chegar do turno da manhã. Era, contra toda a lógica, absolutamente bonita. Senhor Valente. Não sou surpreendida. O Diogo disse-me que viria. Preciso de falar com o seu filho. As palavras saíram mais bruscas do que pretendia.
Sandra não se moveu do limiar da porta, avaliando com um olhar que o fazia sentir-se exposto de formas que nenhuma reunião do Conselho de Administração alguma vez conseguira. O meu filho contou-lhe a verdade. Se veio para nos ameaçar ou não vim para ameaçar. Rui passou uma mão pelo rosto por barbear, um descuido que a sua assistente notara com alarme naquela manhã. Vim porque preciso de entender. Preciso de saber quem era realmente o meu filho. Algo mudou na expressão de Sandra. Ela assentiu lentamente e abriu a porta. O apartamento era minúsculo, mas impecável. Um sofá remendado, uma mesa de jantar que também servia de secretária para os trabalhos de casa, fotografias de família em molduras baratas que valiam mais do que qualquer obra de arte na quinta de Rui. Diogo estava sentado a fazer os trabalhos de casa e levantou-se ao ver Rui entrar. Leva-o ao parque, disse Sandra suavemente. Mostra-lhe. O parque municipal ficava a 3 quarteirões de distância. Um modesto espaço verde, rodeado por blocos de apartamentos sociais, com um campo de futebol improvisado usando pedras como balizas. Já havia crianças a jogar, os seus gritos de alegria a encherem o ar da tarde. Ali. Diogo apontou para um banco de madeira gasto sob uma árvore. O Gonças sentava-se sempre ali primeiro. Dizia que precisava de avaliar o campo como um treinador profissional. Um sorriso triste. A verdade é que precisava de descansar. Alguns dias, chegava muito cansado. Rui sentiu o nó na sua garganta apertar-se. Ele jogava, mas não jogava muito, não como nós. Diogo foi honesto. Entrava em campo 15, 20 minutos, no máximo. Depois cansava-se e sentava-se na baliza. Mas nunca queria ir embora. Dizia que ver-nos jogar era melhor do que qualquer remédio. 3 rapazes aproximaram-se a correr. Diogo apresentou-os. João, Miguel, André. Todos conheciam o Gonças. Todos partilharam memórias. Ele ensinou-me a marcar aquele pontapé de canto, disse João, com 10 anos. Ofereceu-me a minha primeira bola de futebol a sério, acrescentou Miguel. Disse que era da sua mesada extra. André, o mais calado, sussurrou. Ele disse-me que não importava se o meu pai não vinha ver-me jogar, que um dia ele ia ser pai e ia a todos os jogos do filho dele. Rui teve de se sentar naquele banco, o mesmo banco onde Gonçalo se sentara dezenas de vezes. Naquela noite, o investigador chegou com provas que destroçaram qualquer dúvida restante. Registros do hospital mostravam que Gonçalo tivera consulta às externas de fisioterapia 2 a 3 vezes por semana durante 7 meses. O tratamento era ambulatório nas suas últimas fases. Gonçalo chegava para a quimioterapia e ia embora no mesmo dia. As terapias externas eram autorizadas pela Carla, assinadas por ela. As câmaras de segurança do parque, quando Rui pagou para aceder aos arquivos, mostraram a verdade em dolorosa alta definição. O seu filho, o seu Gonçalo, a rir. Não o riso cortês que dava em casa quando Rui comprava brinquedos caros para compensar a sua ausência, mas um riso real, profundo, de uma criança genuinamente feliz, a correr em câmara lenta, claramente limitado fisicamente, mas com um sorriso que iluminava todo o ecrã. Numa gravação datada de 6 semanas antes da sua morte, Gonçalo abraçava Diogo depois de o rapaz marcar um golo. A expressão no rosto do seu filho era de pura alegria. Rui não conseguiu ver mais. Desligou o portátil e chorou sobre a sua secretária de mogno de 10.000 euros, rodeado de prémios empresariais que, de repente, não significavam absolutamente nada. Na manhã seguinte, Sandra estava à sua espera na recepção do seu escritório corporativo. Os seguranças não sabiam se a deviam deter ou não. O seu uniforme de limpeza contrastava violentamente com o mármore e o ouro do átrio. Há uma coisa que precisa de saber, disse Sandra quando Rui desceu pessoalmente, ignorando os olhares dos seus funcionários. O Gonçalo deixou-me uma coisa. Uma carta. Fez-me prometer que só a entregaria ao pai dele se alguém viesse procurá-lo. Ela estendeu-lhe o envelope selado, enrugado por meses de ser guardado. Com a letra infantil de Gonçalo, uma única palavra, pai. As mãos de Rui tremeram ao pegá-lo. Porque não me deu antes? Sandra olhou para ele com uma compaixão que ele não merecia. Porque precisava de estar pronto para a ler. E acho que agora, finalmente, está. A carta permaneceu selada durante 4 dias. Rui levava-a consigo para todo o lado, no bolso do casaco do fato durante reuniões onde não ouvia nada, na mesa de cabeceira enquanto não dormia, dentro da pasta quando viajava para inspecionar obras onde fingia prestar atenção. O envelope tornara-se macio de tanto tocar, mas ele nunca encontrava a coragem de o abrir. Até que a Carla apareceu. A tua assistente diz que cancelaste 17 reuniões esta semana. A sua voz ressoou no escritório vazio às 11 da noite. Os acionistas estão preocupados. Eu estou preocupada.
Rui levantou a vista. A Carla continuava bonita aos 42 anos, elegante no seu fato de saia e casaco cinzento pérola. Tinham sido casados durante 15 anos, mas estranhos nos últimos 5, desde o diagnóstico. Talvez até antes. Tu sabias? Perguntou ele, a voz perigosamente calma. Sobre o parque, sobre os miúdos, sobre o Diogo. A Carla empalideceu. Foi toda a resposta de que Rui precisou. Meu Deus! Levantou-se bruscamente, a cadeira a bater contra a janela panorâmica do 30º andar. Tu sabias que o nosso filho fugia do hospital e não me disseste nada? Porque tu tê-lo ias proibido. Explodiu a Carla com uma ferocidade que ele não via há anos. Terias posto seguranças, contratado enfermeiras privadas para o vigiarem 24 horas por dia. Terias transformado os seus últimos meses de vida numa prisão ainda mais sufocante do que já era. Ele estava doente, a morrer. Ele estava vivo. As lágrimas corriam pelo rosto da Carla, destruindo a maquilhagem perfeita. Pela primeira vez em meses, o Gonçalo estava realmente vivo. Sabes o que ele me disse quando o descobri? Mãe, por favor, não contes ao pai. É a única coisa que eu tenho que é só minha. Rui cambaleou como se tivesse sido atingido. Isso não é eu amava-o. Fiz tudo por ele. Deste-lhe tudo, exceto tempo. A voz da Carla suavizou-se, transformando-se em algo pior do que raiva, pena. Compraste-lhe o hospital mais caro, os melhores médicos, tratamentos experimentais que custaram milhões. Mas nunca te sentaste ao lado dele para ver um filme, nunca jogaste com ele. Quando ele te pedia para o levares ao parque, antes de ficar doente, estavas sempre demasiado ocupado. Eu estava a construir um império para ele. Para o futuro dele. Ele não tinha futuro, Rui. A Carla pronunciou cada palavra como uma sentença. Os médicos disseram-nos há 8 meses que era terminal, e tu duplicaste as tuas horas de trabalho como se pudesses comprar mais tempo com dinheiro. O silêncio estendeu-se entre eles como um abismo. Há um diário, disse a Carla finalmente, tirando um caderno da sua mala. O Gonçalo escreveu durante todo o tratamento. Encontrei-o depois do funeral. Tive medo de tu ler, medo que me tirasses. Mas agora vejo que precisas de o ler tanto como eu precisava de o guardar. Ela estendeu-lhe o caderno com capa de super-heróis, os cantos dobrados pelo uso. Rui pegou nele com mãos trêmulas. Abriu-o numa página ao acaso. Dia 127 do tratamento. O pai chegou quando eu já estava a dormir outra vez. Deixou um iPad novo na mesinha. Tem uns 1000 jogos instalados, mas eu preferia que ele tivesse ficado e me tivesse contado uma história chata do trabalho. Amanhã vou ao parque. O Diogo prometeu ensinar-me aquele drible que nunca me sai bem, embora eu provavelmente me vá cansar muito depressa. Às vezes, penso que o pai trabalha tanto porque tem medo de me ver, de ver que estou a morrer. Não estou zangado com ele. Só gostava que ele soubesse que não tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer e ele nunca se aperceber de que esteve demasiado ocupado para me conhecer. O soluço que saiu de Rui foi animalesco. Quando? Conseguiu perguntar. Quando soubeste das fugas? Uma enfermeira disse-me, ao 3º mês. Fui ao parque para o impedir. A Carla fechou os olhos. Mas depois viu. Viu nosso filho a correr, a rir, a ser simplesmente uma criança. Não um paciente, não uma vítima. Apenas o Gonçalo. Falei com a Sandra, pedi-lhe que tomasse conta dele, e tomei a decisão de não te contar. Não tinhas o direito. Tinha todo o direito. A Carla enfrentou-o com uma dignidade devastadora. Alguém tinha de pôr o Gonçalo em primeiro lugar, e claramente não ias ser tu. Rui quis discutir, defender-se, mas as palavras do seu filho morto eram mais fortes do que qualquer desculpa. Abriu a carta. A carta que carregara durante dias como um talismã ou uma bomba. A letra infantil de Gonçalo dançava na página, cada palavra uma punhalada cirúrgica. Pai, se estás a ler isto, significa que eu já morri e que alguém te contou sobre o parque. Provavelmente foi o Diogo. Ele é o meu melhor amigo, embora não saiba que estou doente. Para ele, sou só o Gonças, o pior guarda-redes do mundo. Sei que vais ficar zangado porque menti sobre as terapias, mas eu precisava daquelas tardes, pai. No hospital, toda a gente olha para mim como se eu já estivesse num caixão. Em casa, tudo é tão silencioso e perfeito que sinto que estou a sujar tudo só por existir. Mas no parque, os rapazes não sabem. Tratam-me como uma pessoa normal. Gritam comigo quando deixo passar golos. Riem-se comigo, não de mim.
Não estou zangado contigo por trabalhares tanto. Sei que me amas, mesmo que não saibas como demonstrá-lo. A mãe diz que és como o avô, que expressas amor a construir coisas. E tudo bem. Mas às vezes, eu desejava que quisesses construir alguma coisa comigo, nem que fosse uma torre de legos. O Diogo não tem muito dinheiro, mas a mãe dele tem sempre tempo para ele. Eu via-a a pentear-lhe o cabelo antes de ele ir para o parque. Coisas pequenas assim, que importam. Por favor, não fiques triste durante muito tempo. E, por favor, cuida do Diogo por mim. Ele é um bom rapaz. Joga futebol 1000 vezes melhor do que eu. Talvez possas ir vê-lo jogar um dia. Fazer as coisas que não fizeste comigo. Gosto de ti, pai. Mesmo que nunca me tenhas perguntado como correu o meu dia, mesmo que estivesses sempre em chamadas importantes. Gosto de ti. Mas gostava que tivesses gostado de ti o suficiente para estares presente. Gonçalo. PS. O relógio que tocava música sempre foi o meu som favorito, porque significava que estavas perto, nem que fosse por um minuto. Rui não soube quanto tempo esteve a chorar. Quando finalmente levantou a vista, a Carla estava de pé junto à janela, a sua silhueta recortada contra as luzes da cidade que Rui ajudara a construir. Vou assinar os papéis do divórcio, disse ela sem se virar. Deviam ter chegado há 3 anos, mas convenci-me de que nos podíamos salvar, pelo Gonçalo. Agora, ele não está cá, e também não resta nada de nós. Carla, estás a tornar-te no homem que eu desejava que fosses, Rui. Eu vejo. A cancelar reuniões, a procurar o Diogo, a tentar realmente entender. Ela finalmente se virou, e os seus olhos estavam secos, mas infinitamente tristes. Mas é demasiado tarde para nós. Não consigo estar com alguém que me recorde todos os dias o que perdemos. O que desperdiçamos. Ela saiu do escritório e Rui não a deteve. Porque ela tinha razão. Naquela noite, com o diário de Gonçalo aberto e a carta amarrotada no seu punho, Rui Valente tomou uma decisão. Não podia mudar o passado, mas podia honrar o último desejo do seu filho. Encontrou o número de Sandra no relatório do investigador. A chamada foi atendida ao 3º toque. Senhora Romero. Sou o Rui Valente. Preciso, a sua voz quebrou-se. Preciso de aprender a jogar futebol. Sandra olhou para ele como se ele tivesse perdido o juízo. Quer que eu lhe ensine a jogar futebol? Repetiu, parada à porta do seu apartamento às 7 da manhã, ainda de pijama, porque era o seu dia de folga. Rui, que não dormira nada, assentiu com um desespero que teria horrorizado qualquer pessoa que conhecesse o tubarão empresarial. O Gonçalo pediu para eu cuidar do Diogo, para ir vê-lo jogar. Eu não posso, passou as mãos pelo cabelo. Não posso simplesmente aparecer e passar cheques. Já fiz isso com o meu próprio filho. Preciso de entender o que é que o Gonçalo amava naquilo. Preciso, de perdão, completou Sandra suavemente. As palavras atingiram Rui como um soco. Ele assentiu, incapaz de falar. Sandra suspirou, mas algo na sua expressão suavizou-se. No parque. Hoje à tarde, às 4. E, Sr. Valente, se vai vir, nada de fatos de marca. Os miúdos iriam destruí-lo. Rui apareceu às 15h45, a usar umas calças de ganga que comprara naquela manhã pela primeira vez em 20 anos e um simples polo. Sentia-se nu sem a sua armadura corporativa. O Rolls-Royce fora deixado a 2 quarteirões de distância, por insistência do motorista, que compreendeu instintivamente que aquele carro não pertencia àquele bairro. As crianças já estavam a jogar. Diogo viu primeiro, e a bola que estava prestes a chutar rolou para longe, esquecida. Senhor Valente. Todos os jogos pararam. Uma dúzia de pares de olhos avaliaram-no com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. Rui sentiu-se ridículo. Diogo, a tua mãe disse que talvez me pudesse ensinar, como ensinaste ao Gonçalo. O nome do seu filho, nos seus próprios lábios, naquele lugar, pareceu sagrado. Diogo trocou olhares com os outros rapazes. João sussurrou algo. Miguel encolheu os ombros. Finalmente, André, o mais calado, falou. O Gonças dizia que o pai dele era importante. Que tinha reuniões com presidentes. Os seus olhos castanhos avaliaram Rui com uma sabedoria que doía. Por que é que queria jogar conosco? Porque o meu filho era mais sábio do que eu. A honestidade desarmada na voz de Rui cortou o ar. E eu fui estúpido demais para ver isso, até ser demasiado tarde. Houve um momento de silêncio. Então, Diogo pegou na bola. Está bem. Mas tem de jogar à baliza,
como o Gonças. As 2 horas seguintes foram as mais humilhantes e, simultaneamente, as mais libertadoras da vida de Rui. Ele era espetacularmente mau. Cada remate passava por ele ou, pior, por entre as suas pernas. As crianças riam-se, mas não com crueldade, com a mesma alegria genuína que provavelmente partilharam com o Gonçalo. Não, Senhor Valente! Gritava Diogo. Tem de saltar antes de a bola chegar, não depois. Dobra os joelhos. Acrescentava João. A minha avó mexe-se mais depressa. Troçava Miguel, e todos desataram a rir. Até Rui se viu a rir. Um som enferrujado, pouco usado, mas real. Sandra observava do banco debaixo da árvore. Tinha trazido sumo de laranja caseiro num jarro de plástico e copos descartáveis. Quando Rui finalmente colapsou na relva, exausto e encharcado de suor, ela aproximou-se e ofereceu-lhe um copo. Não é tão elegante como as suas reuniões de negócios, pois não? É melhor. Rui bebeu o sumo como se fosse a água mais pura. Muito melhor. Os seus olhares encontraram-se, e Rui sentiu algo que não sentia há anos, uma ligação real. Sandra não o via como o magnata ou o homem da revista Forbes. Via-o como um pai destroçado a tentar recompor-se. O Gonçalo tinha razão sobre isto, disse Rui suavemente. Sobre as coisas pequenas serem as que mais importam. Levei a perda de tudo para aprender isso. Sandra não adoçou as suas palavras, mas também não havia julgamento. A questão é, o que vai fazer agora com essa lição? Nas semanas seguintes, Rui apareceu 3 tardes por semana. Cancelou reuniões, remarcou inspeções. Os seus sócios estavam alarmados. A sua assistente teve praticamente um esgotamento nervoso. Mas Rui continuou a ir. Ele não jogava apenas, ouvia. Aprendeu que o João sonhava ser arquiteto, mas a sua escola não tinha bons programas de arte. Que o Miguel cuidava dos seus 3 irmãos mais novos enquanto a mãe trabalhava em turnos noturnos. Que o André não falava muito porque o pai os abandonara e as palavras pareciam perigosas. Rui não passou cheques. Em vez disso, apareceu. Foi aos jogos escolares do Diogo. Ajudou o João com projetos de matemática, usando princípios de engenharia estrutural. Ensinou ao Miguel como organizar horários para equilibrar responsabilidades. Sentou-se ao lado do André em silêncio, oferecendo presença sem exigir palavras. E, lentamente, algo em Rui começou a mudar por dentro. No trabalho, implementou políticas radicais. Nenhuma reunião depois das 18 horas, licença parental remunerada alargada, áreas de recreio nos escritórios para funcionários com filhos. Os seus concorrentes pensaram que ele tinha perdido o jeito. Os seus funcionários viram-no, realmente, pela primeira vez. Sandra também notou as mudanças. Começaram a tomar café depois dos jogos, conversas que se estendiam até os candeeiros do parque se acenderem. Ela contou-lhe sobre o seu falecido marido, um eletricista que morreu num acidente de trabalho quando o Diogo tinha 7 anos. Sobre ter 2 empregos para o sustentar. Sobre ensinar ao Diogo que a riqueza não se mede em dinheiro. Rui partilhou coisas que nunca dissera a Carla. O seu próprio pai ausente, um construtor que morreu de um ataque cardíaco aos 50 anos, não deixando nada para trás 7 edifícios frios. Como Rui jurou ser diferente, mas acabou por ser exatamente igual. Como o dinheiro se tornou a sua linguagem de amor porque era a única que conhecia. Não é demasiado tarde para mudar, disse Sandra uma noite, os seus ombros quase a tocarem-se no banco. O Gonçalo já não está aqui. Mas o Diogo está. Todas estas crianças estão aqui. E tu? As palavras saíram antes que Rui as pudesse deter. Tu estás aqui. Sandra olhou para ele com aqueles olhos que viam demais. Eu estou aqui. Mas, Rui, se isto é culpa à procura de expiação, não é? Ele pegou na mão dela, surpreendendo-se a si mesmo. Ou talvez tenha começado assim. Mas agora, Sandra há anos que não sentia isto. Ver-me como realmente sou nos olhos de alguém, e não sentir que tenho de ser mais, ou menos, ou diferente. Antes que Sandra pudesse responder, Diogo gritou do campo, mãe. O Senhor Valente marcou um golo. Quer dizer, defendeu um. Ambos se viraram para ver Rui a ser levantado em ombros pelas crianças, rindo com uma alegria que transformava o seu rosto de 45 anos em algo quase juvenil. Sandra sorriu, lágrimas a brilharem-lhe nos olhos. O Gonçalo ficaria orgulhoso. Naquela noite, quando Rui regressava ao seu carro, encontrou a Carla à espera, encostada ao Rolls-Royce com papéis na mão. Eram os papéis do divórcio, assinados. Ela estendeu-lhes. Estás a tornar-te no homem que eu sempre quis que fosses, Rui. Mas é demasiado tarde para nós.
Fez uma pausa. No entanto, não é demasiado tarde para ti. Para seres o pai que o Gonçalo queria, mesmo que seja para os filhos dos outros, agora. Rui pegou nos papéis e, pela primeira vez, não sentiu fracasso, sentiu libertação. Obrigado, disse ele sinceramente. Por o teres deixado ir ao parque. Por lhe teres dado aqueles momentos. A Carla assentiu, lágrimas silenciosas a correrem. Apenas me promete uma coisa. Não desperdices esta segunda oportunidade. Ela afastou-se, e Rui soube que era a última vez que haveria daquela maneira. O capítulo encerrava-se, mas outro estava a começar. 18 meses depois. O sol da tarde pintava o parque municipal com tons dourados enquanto Rui ajustava as luvas de guarda-redes que o Diogo lhe oferecera no Natal. Usadas, remendadas em 2 sítios, mas Rui valorizava-as mais do que qualquer relógio suíço. Pronto, Sr. Rui. Gritou o João do centro do campo. Já ninguém lhe chamava Sr. Valente. Esse homem morrera com o Gonçalo. Este era apenas o Rui, o guarda-redes terrível que aparecia religiosamente todas as terças, quintas e sábados. Vá lá, que a minha avó mexe-se mais depressa. Troçou Miguel, agora com 14 anos e uma bolsa de estudo completa para o ensino secundário técnico que Rui o ajudara a conseguir, não com dinheiro, mas com horas de tutoria matemática e engenharia. Rui sorriu. Continuava a ser mau na baliza, mas já não lhe importava. Aprendera que o objetivo nunca fora ser bom, o objetivo era estar presente. A bola voou na sua direção. Desta vez, miraculosamente, as suas mãos agarraram-na. Golo! Gritou André, ironicamente. Quer dizer, defesa. Todos desataram a rir, incluindo Rui. André agora falava mais. Tinha-se juntado à equipa de debate da escola. Continuava a ser calado, mas as suas palavras tinham peso quando as escolhia usar. Rui. A voz de Sandra veio do banco. Hora do sumo. Rui trotou na sua direção, o seu coração a fazer algo estranho sempre que a via. Sandra usava um vestido amarelo simples, o cabelo solto pela primeira vez, porque finalmente aceitara reduzir para um só emprego. Rui insistira em ajudar, não com caridade, mas como bem, eles ainda estavam a descobrir o que eram exatamente um para o outro. Trouxeste empadas de carne. Rui cheirou o ar. As minhas favoritas. Não sejas convencido. Mas Sandra sorriu, e Deus, aquele sorriso ainda o destruía, das melhores maneiras. Também trouxe suficientes para os miúdos, antes que penses que são só para ti. Sentaram-se juntos, os seus ombros a tocarem-se confortavelmente. Tinham começado a namorar há 6 meses, devagar e com cautela. Um jantar aqui, um café ali. Rui conheceu os pais de Sandra. Sandra suportou um jantar terrivelmente constrangedor com a Carla, que, surpreendentemente, dera a sua bênção. Ela vê-te como és, dissera a Carla. Eu só via o que queríamos que fosses. O Diogo tem jogo na sexta-feira, mencionou Sandra. Jogo do campeonato. Eu sei. Já pedi a tarde toda livre. Rui deu uma dentada numa empada, saboreando o amor que Sandra punha em cada refeição. Nunca perderia a oportunidade de o ver jogar. Os olhos de Sandra suavizaram-se. O Gonçalo ficaria feliz por ver em quem te tornaste. Estou a tentar. Rui olhou para o Diogo, que era agora o capitão da equipa juvenil do bairro. Todos os dias, estou a tentar ser o homem que o meu filho precisava que eu fosse. A empresa de Rui mudara drasticamente. A Valente Construções já não era a empresa mais lucrativa do setor, mas era a mais ética. Salários justos, horários humanos, programas comunitários. Alguns acionistas saíram. Os que ficaram perceberam que algumas coisas valiam mais do que os lucros trimestrais. Rui estabelecera pessoalmente um programa onde crianças hospitalizadas recebiam dias de normalidade, idas ao parque, ao cinema, a lugares onde podiam ser apenas crianças por algumas horas. Não soube o nome da sua empresa, anonimamente. Como o Gonçalo teria querido. Senhor Rui. Uma voz pequena interrompeu os seus pensamentos. Rui virou-se. Um rapaz de uns 9 anos estava parado timidamente à beira do campo. Usava um boné azul que não escondia completamente a sua cabeça careca. Os olhos de Rui encheram-se de lágrimas instantaneamente. O rapaz parecia-se tanto com o Gonçalo que doía respirar. Olá. Rui ajoelhou-se para ficar à altura do rapaz. Como te chamas? Simão. O rapaz apontou para uma mulher que esperava nervosamente nas proximidades. Aquela é a minha mãe. Moramos no prédio ali.
Eu vi os rapazes a jogar e a sua voz apagou-se, cheia de anseio. Rui compreendeu imediatamente. Este rapaz, como o Gonçalo, só queria ser normal por um bocado. Só queria jogar. Queres ser guarda-redes? Perguntou Rui gentilmente. Precisamos de um bom. Eu sou terrível. Os olhos de Simão iluminaram-se. A sério? Posso. Claro. Rui levantou-se e gritou: rapazes, temos um novo colega de equipa. Diogo foi o primeiro a aproximar-se, estendendo a mão. Sou o Diogo. Sabe jogar? Simão abanou a cabeça timidamente. Não importa. Diogo sorriu. O mesmo sorriso que uma vez dera a outro rapaz doente que só queria pertencer. Nós ensinamos-te. Assim como eu ensinei ao Gonças. Rui teve de se virar, as lágrimas finalmente a caírem. Sandra estava ao seu lado num instante, a sua mão a encontrar a dele. Está tudo bem, sussurrou ela. Está tudo bem a chorar. Não é tristeza. Rui olhou para ela, maravilhado. É gratidão. O Gonçalo ensinou-me a viver, mesmo depois de morrer. A mãe de Simão aproximou-se, hesitante. Tenho certeza que não há problema. O Simão está em tratamento e está mais do que tudo bem. Rui deu-lhe o seu sorriso mais caloroso. O meu filho esteve na situação dele. Estes rapazes vão cuidar bem do Simão. E eu também. Durante a hora seguinte, Rui observou Simão a jogar desajeitadamente, a rir quando falhava, a celebrar quando, por milagre, defendia uma bola. Os outros rapazes trataram-no com a mesma normalidade carinhosa que deram ao Gonçalo. E Rui compreendeu. Este era o legado do seu filho. Não dinheiro ou edifícios, mas este momento, esta ligação, esta comunidade de crianças que entendiam que todos mereciam jogar, não importava o quê. Quando o sol começou a pôr-se, Rui ajudou a arrumar as bolas. Simão aproximou-se, ainda a sorrir. Posso voltar amanhã? Podes vir sempre que quiseres. Rui ajoelhou-se novamente. Este campo está sempre aberto para rapazes corajosos como tu. Simão abraçou-o impulsivamente, e Rui segurou, fechando os olhos, imaginando por um momento que estava a abraçar o Gonçalo uma última vez. Naquela noite, Rui e Sandra levaram o Diogo a casa juntos, como a família que ainda estavam a aprender a ser. À porta do apartamento, Diogo parou. Senhor Rui, pode vir no domingo. A mãe vai fazer bolo de chocolate. Rui olhou para Sandra, que assentiu com um sorriso que prometia mais do que apenas sobremesa. Adoraria. Mais tarde, sozinho no seu apartamento, vender à quinta há 6 meses, demasiados fantasmas, Rui abriu o diário de Gonçalo na última página que o seu filho escrevera. Depois, pegou numa caneta e escreveu a sua própria entrada, algo que vinha a fazer há meses, como terapia. Gonçalo, hoje conheci um rapaz chamado Simão. Fez-me lembrar de ti. O Diogo tratou-o exatamente como te tratou a ti, com bondade, normalidade, aceitação. Estou a tentar ser o pai que tu merecias. Não posso mudar o passado, mas estou a viver o presente, honrando quem tu foste. A Sandra diz que nos apaixonamos pelas pessoas nos pequenos momentos. Acho que finalmente percebo isso. Amo-te, filho, e prometo que cada criança que se cruzar no meu caminho receberá o tempo que não te dei a ti. O teu pai, a aprender finalmente a viver. Ele fechou o diário e olhou para a fotografia na sua mesa de cabeceira. A única fotografia que Sandra finalmente lhe dera. Gonçalo, Diogo e ele juntos no parque, tirada secretamente uma semana antes de Gonçalo morrer. Na fotografia, Gonçalo estava no meio, a abraçar ambos, a sorrir com uma alegria que Rui nunca pensou ver. Obrigado, sussurrou ao fantasma do seu filho, por me ensinares que nunca é tarde demais para mudar. Pelo Diogo, pela Sandra, por esta segunda oportunidade que não mereço, mas que vou honrar todos os dias. O relógio suíço na sua mesa de cabeceira começou a tocar a sua melodia, pela primeira vez em 18 meses, Rui sorriu ao ouvi-lo. Porque agora, aquele som não significava perda. Significava legado. 3 anos depois, o parque municipal parecia reconhecível. O campo improvisado com pedras como balizas fora substituído por uma instalação desportiva profissional, com bancadas modestas, iluminação noturna e relva sintética. Uma placa discreta na entrada dizia simplesmente, em memória de Gonçalo Gonças Valente, que nos ensinou que a verdadeira riqueza se mede em risos partilhados. Rui chegou cedo, como sempre. Aos seus anos, tinha mais cabelos brancos e menos fatos caros. Hoje, usava calças de ganga gastas e a camisola da equipa juvenil onde o Diogo era agora o treinador adjunto, aos 16 anos. Chegas cedo.
Sandra apareceu atrás dele, com 2 termos de café nas mãos. Aos 38 anos, com o cabelo solto e um sorriso que ainda acelerava o coração de Rui, ela estava mais bonita do que nunca. A nossa equipa joga hoje. Rui beijou-a suavemente, um gesto que se tornara tão natural como respirar. Não o perderia por nada. A nossa equipa. Essas palavras ainda pareciam um milagre. Tinham casado há 6 meses, numa cerimónia pequena neste mesmo parque. A Carla comparecera com o seu novo namorado, um professor de literatura que a fazia rir. Não houve amargura, apenas gratidão mútua pelos caminhos separados que os levaram a ser pessoas melhores. O Simão perguntou se podias ajudá-lo com os trabalhos de casa de física depois do jogo, mencionou Sandra enquanto se sentavam nas bancadas. Diz que és melhor professor do que o professor dele. Rui sorriu. Simão, agora com 12 anos e em remissão completa, era parte da sua vida tanto como o Diogo. O programa que Rui estabelecera discretamente operava agora em 8 cidades, dando a crianças hospitalizadas momentos de normalidade. Sandra tornara-se a coordenadora, usando a sua experiência e empatia para entender o que estas famílias precisavam. Claro, mas só se ele prometer parar de gozar com as minhas capacidades como guarda-redes. Isso nunca vai acontecer. Sandra riu. Continuas a ser terrível. Sou consistentemente terrível. Isso conta como uma habilidade. As crianças começaram a chegar. João, agora no seu primeiro ano de universidade a estudar arquitetura com uma bolsa completa, veio apoiar o irmão mais novo, que jogava na equipa. Miguel trouxe os seus irmãos, que agora jogavam nas divisões infantis. André, surpreendentemente eloquente, narrava os jogos para a rádio comunitária do bairro. E o Diogo? O Diogo tornara-se num jovem impressionante, alto, confiante, mas com a mesma bondade que uma vez estendera a um rapaz doente que só queria jogar. Pai! Gritou o Diogo, e Rui ainda se arrepiava sempre que ouvia aquela palavra. Começara como um acidente há 6 meses, mas ficara. Podes aquecer com os rapazes. Precisamos de um guarda-redes de treino. Rui olhou para Sandra, que assentiu com olhos brilhantes. Vai. O teu filho precisa de ti. O teu filho. Não biologicamente, mas de todas as formas que importavam. Rui desceu para o campo, onde o novo rapaz esperava nervosamente à margem. Teria talvez 10 anos, uma peruca mal ajustada a esconder o que era claramente perda de cabelo devido à quimioterapia. Os seus olhos castanhos estavam cheios de anseio e medo. Olá. Rui ajoelhou-se. Sou o Rui. Quer jogar? O rapaz assentiu timidamente. Chamo-me Alexandre. Eu vi o jogo na semana passada, dali. Apontou para um prédio próximo. Mas não sei se consigo. Estou doente e canso-me depressa. O meu filho também estava doente, interrompeu Rui gentilmente. E ele jogava aqui. Não precisas de ser o melhor, Alexandre. Só precisas de querer estar aqui. Diogo aproximou-se, estendendo uma bola. Que posição gostas? Guarda-redes, sussurrou Alexandre. Mas não sou bom. Perfeito. Diogo sorriu. O nosso guarda-redes de treino é terrível também. São a equipa ideal. Rui fingiu ofender-se enquanto as crianças riam. Alexandre riu também, tímido a princípio, depois mais alto. E Rui viu o ciclo completar-se. Outra criança a encontrar alegria no meio do sofrimento. Outro rapaz a ser apenas um rapaz por algumas horas. O Gonçalo teria ficado orgulhoso. O jogo começou. Rui e Alexandre defenderam a baliza juntos, falhando espetacularmente, rindo sem controlo. Quando Alexandre finalmente defendeu uma bola por puro acidente, todo o parque explodiu em aplausos. Consegui. Alexandre saltou, depois cambaleou, claramente tonto. Rui amparou imediatamente. Ei, campeão, talvez seja a altura de descansar um pouco. Que tal sentarmos-nos e gritar-lhes instruções da bancada? Alexandre assentiu, grato por não ter de admitir que estava exausto. Levou-os para as bancadas, onde Sandra tinha sumo de laranja à espera. A mãe de Alexandre, que observara ansiosamente, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Obrigada. Há meses que não o via sorrir assim. Pode trazê-lo sempre que quiser. Sandra deu-lhe o seu número. Temos programas durante a semana também. Idas ao cinema, museus, lugares onde as crianças podem ser apenas crianças. Rui observou o Diogo a dirigir a equipa com paciência e sabedoria. Observou Simão a ensinar outro rapaz mais pequeno a chutar corretamente.
Observou Alexandra beber sumo com um sorriso que iluminava o seu rosto pálido e sentiu Gonçalo em cada momento. Na risada das crianças, na brisa quente da tarde, na mão de Sandra entrelaçada na sua. Em que estás a pensar? Perguntou Sandra suavemente. Que o Gonçalo me salvou. Rui olhou para ela, com lágrimas desavergonhadas. Salvou-me de me tornar no meu pai. De morrer rico, mas vazio. Deu-me esta vida, esta família, este propósito. Tudo porque ele teve a coragem de fugir e ser feliz quando eu não lhe conseguia dar o que ele precisava. Sandra encostou a cabeça no ombro de Rui. Ele amava-te. E sabia que, eventualmente, tu irias perceber. Quando o sol começou a pôr-se, pintando o céu de laranjas e rosas, Rui tirou o relógio suíço do bolso. Abriu, e a melodia familiar encheu o ar. O Diogo, ouvindo-a do campo, levantou a vista e sorriu. Alexandre perguntou, que música é essa? É uma recordação. Rui fechou o relógio suavemente. De que as pessoas que amamos nunca se vão realmente embora. Vivem nas escolhas que fazemos, nas vidas que tocamos, nos momentos que criamos. Como o Gonças, disse Alexandre, porque o Diogo lhe contara a história. Exatamente como o Gonças. Naquela noite, de volta ao apartamento que agora partilhava com Sandra e Diogo, modesto, mas cheio de vida de maneiras que a sua quinta nunca fora, Rui escreveu a sua última entrada no diário de Gonçalo. Filho, passaram-se 3 anos. Já não escrevo aqui à procura de perdão. Escrevo para te dizer que consegui. Tornei-me no homem que tu querias que eu fosse. Não perfeito, nunca perfeito, mas presente, real, vivo. O Diogo tornou-se num homem incrível. A Sandra ensinou-me a amar de novo. As crianças do parque ensinaram-me que nunca é tarde demais para mudar. O teu legado não são os edifícios que construí. É isto. Cada criança que encontra alegria naquele parque. Cada pai que escolhe estar presente. Cada pequeno momento que se torna eterno. Obrigado pelo tempo que tivemos, mesmo que eu não tenha sido suficientemente sábio para o valorizar na altura. E obrigado pelo tempo que me deste depois, para o consertar com aqueles que ainda estão aqui. Amo-te. Sempre te amarei. E cada dia que jogo naquele parque, estou a jogar contigo. Até nos voltarmos a ver. Pai. Ele fechou o diário pela última vez e colocou-o numa prateleira especial, ao lado da fotografia do parque. Sandra entrou, pronta para dormir. Estás bem? Rui abraçou-a, inalando o cheiro do seu shampoo barato, que ele amava mais do que qualquer perfume caro. Estou mais do que bem. Estou em casa. E enquanto adormecia com Sandra nos seus braços, Diogo a ressonar suavemente no quarto ao lado, Rui soube com certeza absoluta, o Gonçalo vencera. O amor vencera. E as tardes no parque seriam eternas. Se esta história do Rui e do Gonçalo tocou o seu coração, convidamo-o a deixar-nos um comentário a partilhar que momento o emocionou mais. Foi quando o Diogo apareceu no cemitério. Quando o Rui leu a carta do Gonçalo. Ou talvez quando ele finalmente jogou no parque, honrando o legado do seu filho. Cada gosto e cada vez que partilha este vídeo ajuda a que mais pessoas recebam esta mensagem sobre o que realmente importa na vida, o tempo, a presença e o amor verdadeiro. O seu apoio faz com que estas histórias cheguem a pais, mães e filhos que precisam de se lembrar que nunca é tarde demais para mudar. Se histórias como esta o fazem refletir sobre as prioridades da vida, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias de redenção, amor e segundas oportunidades. Todas as semanas, trazemos relatos que o farão chorar, sorrir e valorizar os momentos simples que constroem verdadeiros legados. E conte-nos de que país nos está a ver. Adoramos saber que estas histórias atravessam fronteiras e unem corações em todo o mundo. O seu comentário pode inspirar outra pessoa hoje.